Saudações atleticanas! Quem chega melhor preparado para essa final? Galo ou Botafogo? Galera, trouxe esse corte da ESPN, do Linha de Passe, pra gente analisar e conferir junto os comentaristas falando aí de quem chega melhor, quem aí tem maior possibilidade de ser campeão da Copa Libertadores de 2024. Vamos conferir agora. Separei esse trecho para vocês, as imagens são da ESPN Brasil, links na descrição deste vídeo como créditos. Partiu conferir, galera, porque vai ser aí uma reta final de temporada que promete muitas emoções para a torcida do Botafogo e também para a torcida do Galo. Botafogo disputando 2 títulos, Campeonato Brasileiro e Libertadores, já o Galo Copa do Brasil e Libertadores. A Copa do Brasil já é nesse final de semana contra o Flamengo, e se o Galo ganha essa Copa do Brasil, chega com a moral enorme para essa reta final e para encarar o Botafogo no dia 30 e, se Deus quiser, aí garantir esse bicampeonato e garantir também a vaga no Mundial de Clubes. Já pensou, galera? Que final de ano pode ser épico para a torcida do Galão da Massa. Mas sem mais delonga, partiu conferir. O Rafa, quem é mais coletivo e quem é mais individual entre Botafogo e Galo? Quem é mais coletivo e quem é mais individual? Quem é mais coletivo, eu acho que é o Botafogo. O melhor Botafogo, o Botafogo ideal, a formação principal, essa que o torcedor já decolou, costumo dizer, viu, William? Já tem times de botão sendo confeccionados para a escalação do Botafogo de 2024, então porque o time fixou na cabeça do torcedor. Acho que coletivamente é o Botafogo mais completo do que o Atlético Mineiro. Embora o Atlético tenha armas, o Milito tem armas de dinâmica de jogo com variações dentro do âmbito do modelo estrutural tático e também posicional dos jogadores, que o Botafogo talvez não tenha. Então eu diria que o repertório do Atlético é um pouco melhor no todo, mas o coletivo do Botafogo está melhor azeitado. Digamos que o Botafogo é um bolo que tem cereja, o Atlético não tem. Como não, cara? O que o Devin fez numa quarta e numa semi? Como não tem cereja do bolo? Pô, tá tirando, velho. Mas é ali no olho mecânico, hein? É ali no olho mecânico. É porque já virou meia-noite, prof. Então agora um mês pra precisar, a gente já faz a projeção, pronta. Porque quando você pensa que o Galo tem um Hulk, tem um Paulinho, que até nessa fase de Libertadores estava mais apagado, mas foi muito importante. O Daverson apareceu mais que ele. O Scarpa. Arana. Esse momento do Daverson, né? Eu acho que eu também concordo com o Rafa, sou mais o Botafogo, mas muito ali no parelho, ao bom e ao melhor. Dos dois pontos de vista, que o Galo também chega apostando muito no coletivo. Celso. É ali, Rafa, 55 a 45. Pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo. O melhor Botafogo impressionou mais, apesar do Galo ter tido momentos excepcionais na fase de grupos e agora, só que o Galo, ele tem algo interessante, que ele consegue se adaptar ao que o jogo pede, principalmente nas Copas. Chegou assim, né? O jogo pede para que seja o momento de você se defender mais, como se defendeu ontem, com muita organização, neutralizou o River Plate, jogando contra 80 mil torcedores e não sentindo essa pressão, não sucumbindo a essa pressão, essa postura mais defensiva. O Galo vai fazer isso, como fez contra o São Paulo, como fez em alguns momentos também contra o Vasco. Se o jogo pede aproximação, troca de passes, o Galo vai entregar isso. Acho que o Milito, ele conseguiu, principalmente nesse segundo semestre, trazer também um Galo muito completo, desse ponto de vista de o que o jogo está pedindo eu vou entregar. Mas a melhor versão do Botafogo é uma versão que eu acho que intimida qualquer adversário, né? O ápice do Botafogo impressionou mais, né? Para quem gosta do futebol bem jogado. Isso sem dúvida, Celso. Acho que sim, que o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, para mim não tem muita discussão. Mas aí eu olho um pouco para os jogos decisivos. Vamos pegar os mata-matas de Libertadores, porque o jogo é muito decisivo. Uma final de Libertadores são 90 minutos ou 120 minutos de uma tensão absurda. E aí eu lembro um pouco do que foram os jogos do Botafogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, a maneira como o Botafogo se classificou. E hoje mesmo, né? Apesar de hoje o Botafogo ter entrado em campo classificado. Então eu acho o Botafogo o melhor time, a melhor equipe. Eu olho para o Atlético nesses mata-matas, desde que o Milito chegou à conclusão de que ele ia mudar mesmo um pouco as suas convicções, os seus conceitos. Não sei se dá para dizer que ele mudou os conceitos dele, mas ele passou a ser mais pragmático nos mata-matas e vem lidando muito bem com isso. Por isso, eu sinceramente não consigo, de verdade, acho que para mim essa final não tem favorito. Quando tem, eu acho que eu falo que tem. Então, sei lá, óbvio que para mim Flamengo e Palmeiras tinham favorito e o favorito acabou perdendo.
Flamengo e Atlético Paranaense tinham um favorito, e a gente lembra que o Atlético Paranaense começou jogando muito bem. E a gente tá falando de um Galo que pode também ganhar 2 títulos, né? Exato, Não, exato. por exemplo, Assim, o ano passado tinha um favorito e o jogo ainda foi pra prorrogação. Não, o ano passado tinha favorito. Era o Fluminense. E porque o Boca não tinha ganhado um jogo em mata-mata e tinha chegado lá dessa. Então, pra mim, realmente, numa final de Libertadores como essa, com o Botafogo sendo o melhor time, mas o Galo tratando os mata-matas com a maturidade que vem tratando, eu não consigo ver favoritismo. Sobre destaque individual que você falou, se eu tivesse que dizer, qual é o jogador que você, se tirar de um dos dois times, vai fazer mais falta? Eu tenho uma opinião, acho que é a mesma que... não é unânime, você vai dizer é o Luiz Henrique, é o Almada, não, pra mim é o Hulk. Também acho que é o Hulk. Se tirar o Hulk, eu acho que aí o peso é o maior peso que O você Hulk pode ter. é jogador de uma bola, né, Jean? É isso, é o cara que resolve, assim, acho que a capacidade de resolução de jogo, de resolver um jogo do Hulk, talvez a gente não tenha igual no Brasil. Eu sei que o Léo quer falar, só pra pegar a carona no que o Jean tá falando, e eu concordo, eu acho até que o Botafogo ele teve um caminho mais complicado, mais pesado. Foi. Claro. Mas o Galo ele controlou mais os seus adversários nos seus duelos. Ele correu menos riscos. O Botafogo, por exemplo, ele se viu nas cordas em alguns momentos contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Hoje eu não vou colocar dessa forma, mas teve uma emoção desnecessária. O Galo, pela inteligência do Milito, pela qualidade da equipe e pela casca que esse elenco tem, Sim. que eu acho que é um elenco até mais cascudo que o do Botafogo, ele conseguiu ser mais maduro e controlar mais os seus adversários. São Lourenço, Fluminense O e confronto River. do Galo contra o River Plate é um confronto para você fincar uma bandeira. Sim. Aqui tá um time que está preparado para ser campeão. Olha, eu vejo 2 percursos diferentes. Do Botafogo, de uma impressionante regularidade em alto nível. Uma coisa que é muito difícil ter no futebol brasileiro, pelo nosso calendário, que é puxado. Assim, jogar tantas vezes muito bem como joga o Botafogo não é fácil. E acho que ninguém vai discordar de que é o melhor time da temporada no Brasil. Mas eu vejo a curva do Galo muito ascendente, no sentido de que, primeiro, nos mata-matas, com o Milito, passou em todos, desde a final do Mineiro, que está em desvantagem no segundo tempo, conseguiu virar, passando por Na lista da Copa do também, Brasil, né? em desvantagem, Copa do Brasil com confrontos pesados, confronto com São Paulo pesado, confronto com Vasco pesado também, e conseguiu passar. E eu acho o Atlético que passou do River é melhor do que o que passou do Fluminense, que é melhor do que o que passou do São Lourenço. Na época do São Lourenço, o Atlético estava jogando pouco. A vitória no jogo da volta, com o gol do Batalha, de cabeça, jogo sofridíssimo. O São Lourenço teve boas chances naquele jogo. Hoje eu acho o Atlético coletivamente melhor do que aquele das oitavas. Contra o Fluminense já faz um segundo jogo fantástico, assim como faz um primeiro jogo fantástico contra o River. O Donan falou em adaptar o que o jogo pede. Agora não é nem um jogo em casa em que o Atlético está acostumado a sair para matar, né? Mas também não é um jogo fora em que o Atlético tem constantemente sido bem, como diz o Jean, não é o jogo do Milito, e ele mesmo admite isso, mas ele, durante a temporada, ele teria que adaptar um pouco o jogo dele. Ontem acho que ele admitiu isso, até numa resposta que ele deu ao Zupac. É curioso notar que nenhum dos dois venceu jogos de mata-mata fora de casa. O que também... Os dois vão jogar fora. Agora os dois vão jogar fora, né? O que também acho que ressalta a importância dos confrontos Quem é que tá do lado esquerdo na tabela, hein? Oi? Boa pergunta, né? Quem é que tá do lado esquerdo na tabela na chave? Só uma brincadeira, claro. Esse é o que faz visitante. alguma diferença. Mas é isso. Dois Dois grandes mandantes e 2 visitantes inteligentes, né? Fala, Jean. Não, é isso. Acho que é isso. Só destacar esse fato também que o mando de campo tem tido um peso. Agora entender, né, Jean, assim, o quanto o novembro dos dois é muito diferente. O do Atlético tem 3 e 10 de novembro, uma final com o Flamengo. Isso. E qualquer atleticano vai te falar que é um jogo que ele não aceita perder, ainda mais sendo uma final. E o Botafogo tem toda semana uma final, né? Ou 2 finais. Porque ele está disputando um título brasileiro, ainda com perseguição ali. E o Botafogo tem 4 dias antes da final, o jogo deve ser confirmado dia 26, né? Normalmente, quando tem acontecido isso, os times que jogam a final jogam na terça-feira, até porque tem uma exigência da Conmebol, né? Da data da viagem, da data da chegada ao local da final. Então, assim, eu imagino que o Atlético, o último jogo antes da final, ninguém vai jogar e o Botafogo vai jogar. Todo mundo. Aliás, acho que assim, olhando para esses dois contextos, só rapidinho, Rafa, assim, olhando para esses dois contextos, eu acho que assim, o do Atlético é o melhor possível.
Porque assim, eu acho que também às vezes é ruim você ter um mês para o jogo que você está esperando e você só olha para aquele jogo dali a um mês. Você não tem nenhum jogo grande e importante de fato para se preocupar com ele. Nesse caso, não. O Atlético tem 2 jogos gigantes, né? 2 jogos enormes contra o Flamengo, 2 finais de Copa do Brasil, justamente nos intervalos aí, nesse intervalo de 30 dias, e vai poder poupar uma semana antes, até um pouco mais, do jogo decisivo. E além do desgaste físico que pode acontecer nesse confronto, né, que pode definir o Campeonato Brasileiro, tem a questão psicológica também. Sim. Você sabe qual vai ser o resultado desse jogo. Claro. Para uma final isso pode ter um peso também, Você né? sabe como eles vão chegar dia 30, né? Quando vai estar o Botafogo no Brasileiro e como vai ter sido a Copa do Brasil pro Galo. Fala aí, Rafa. Só uma informação importante para poder apimentar e acrescentar nesse debate, porque a gente está desde segunda-feira aqui em Montevidéu, toda a nossa equipe, né? Eu, a Roberta Barroso, o Diego Ferron, o Tito Fonseca do site, reforço esse que chegou ontem, o Chico Gilbert. E hoje a gente vai almoçar no restaurante na região central aqui de Montevidéu, e por coincidência, na mesa ao lado da nossa estava o presidente do Botafogo, o do Sérgio Melo, que aliás fica só até o final do ano. O Botafogo vai ter eleição inicialmente marcada para o dia 18 de dezembro, mas que pode ter a sua data alterada, porque ela vai coincidir com o dia da final do Mundial Interclubes, né? Aquele Mundial tradicional, não o Super Mundial de Clubes que a FIFA está organizando a partir de 2025. E aí, conversa feia, ele foi abordado pelo Roberto Barroso sobre o jogo Botafogo e Palmeiras, ter sido marcado para o dia 26. O Botafogo adotou uma estratégia de ninguém falar sobre esse jogo antes da partida de hoje contra o Peñarol. Era legítimo esse comportamento, afinal de contas tratava-se de uma semifinal de Libertadores da América. Mas o que o presidente falou no papo com a Roberta Barroso informalmente? Que a outra opção que foi oferecida na conversa entre Botafogo e Palmeiras, CBF, detentores de direitos, a outra opção seria jogar no dia 3. E o Botafogo acha isso pior, jogar dia 3 de dezembro, em comparação a jogar no dia 30 de novembro. No dia 26 de novembro, perdão, porque a final da Libertadores era no dia 30. Então, quando essa informação chegou à comissão técnica, o próprio Arthur Jorge preferiu jogar dia 26 do que jogar no dia 3 de dezembro. E aí, claro, como a torcida está revoltadíssima, porque o jogo com o Palmeiras está marcado para 4 dias antes da final da Libertadores, o que os botafoguenses esperam é que o clube reaja a isso de alguma forma. Mas olha, é preciso informar o torcedor. Havia 2 opções na mesa e o Botafogo ajudou a escolher a opção do dia 26. Porque assim, esse é um ponto que a final da Libertadores é marcada pelo fim de semana de rodada, porque o nosso calendário brasileiro é assim. Pois é. O normal seria, fim de semana da final da Libertadores já não tem rodada prevista, ninguém joga. Você não tem que remanejar nenhum jogo, até porque, né? São 9 finalistas brasileiros em 10 possíveis em 5 anos. Então todo ano vai ter brasileiro na final, dificilmente não vai ter. E esse problema já aconteceu em outros anos. Já aconteceu. Né? Quer dizer, recorrente. Assim, eu entendo a decisão do Botafogo diante destas 2 opções. Porque é melhor você jogar um jogo importante 4 dias antes da final da Libertadores, por mais que a gente possa dizer, a Libertadores é hierarquicamente mais importante, do que você ir jogar uma final de Campeonato Brasileiro depois de um título de Libertadores que vai te levar ao êxtase absoluto e máximo possível, ou a uma depressão enorme. Menos ruim. E aí jogando uma pressão absurda no jogo contra o Palmeiras. Então, eu entendo essa opção do Arthur Jorge. É importante. Só que tem o seguinte, galera, se o Botafogo chega disputando nesse jogo contra o Palmeiras, disputando ponto a ponto, e seja um jogo que pode ser a virada, né, do líder, que possa ser o Palmeiras passar o Botafogo, e perde um jogo desse antes da final, os caras chegam muito abalado, porque vai voltar, né, no passado, vai voltar tudo aquilo, onde eles já perderam o brasileiro aí do ano passado pro Palmeiras, então vai virar uma bola de neve ali de desconfiança, né, em cima dos caras, então pode ser muito bom, né, porque se eles ganham do Palmeiras, vai chegar com a confiança lá no alto, mas se perde também, eles chegam muito destroçados psicologicamente. Vamos falar sobre essa limitação, para não alimentar teorias também, quer dizer, o calendário é assim, né, não tem jeito, e como pontuou o Rafa, dia 11, Atlético ou Botafogo estarão em Doha, no Catar, dia 11. A última rodada do Brasileiro é 8. Para começar, a última rodada tinha que ter sido antecipada para o dia 7. Ponto.
Para dar um dia a mais pro time que vai viajar pro Oriente Médio para jogar uma quarta de final de Copa Intercontinental. Deixa eu só liberar o Rafa, porque a gente vai ouvir o Arthur Jorge. Rafa. Muito bem, galera, torcida do Galo. Não vou ser aqui, né, clubista ao ponto de falar aí que o Botafogo não tá jogando o melhor futebol, entre aspas, do Brasil. Porque é o seguinte, galera, os caras estão numa regularidade no Campeonato Brasileiro muito boa, né? Só que é o seguinte, nas Copas não é Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade e as Copas aí, a Copa Libertadores é um jogo só. Não vai ser na casa deles, vai ser um jogo fora, certo? Não vai ser tapetinho, vai ser campo neutro, 2 torcidas e assim, há um técnico que acho que nunca chegou, né? Em uma final de uma competição aí tão grande, que é o técnico do Botafogo. O Milito também não chegou numa final de Libertadores, nem como técnico, acho que também nem como jogador. Só que o Milito, ele tem uma experiência, assim, gigante com o futebol sul-americano e com o grupo de jogadores, eu vejo o 11 ideal do Galo com mais experiência, com mais cancha do que o time aí do Botafogo. Então, apesar, né, de ter aí aquele friozinho na barriga, eu como atleticano tô muito confiante porque o Galo apresentou nessas Copas, né? Então, até então, quem era o bicho-papão aí da Libertadores? Era o River Plate, galera, que teve a melhor campanha quando ainda estava na competição. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e todos os times. O Galo também, o Galo ficou um ponto abaixo da campanha aí do River. Então, até então, né, galera, até o Galo chegar lá e fazer aquela partida brilhante defensivamente contra o River e garantir a classificação, quem era o bicho-papão aí da Libertadores era o River. E ele ficou atrás aí pelo Galo. Então é isso, o Botafogo que caiu, e o Bahia que eliminou o Botafogo aí na Copa do Brasil. Então, rapaziada, não tem nada ganho, não tem nada definido. Se eu for colocar favoritismo nesse jogo, eu ainda coloco 51-49 pro Galo. Eu acho que o favoritismo é pouca coisa, porque o time do Botafogo, assim, é bem ajeitado, é muito bom mesmo. Tá jogando aí no Campeonato Brasileiro o melhor futebol, sem dúvidas, mas é um Galo que chega numa curva ascendente muito boa e assim, eu confio muito que os jogadores do Galo aí vão entrar com tudo, não vão economizar nada para disputar esse título, que é o título que falta pro Hulk, que falta pro Arana, que falta para muitos ali que ainda estão no elenco, né, que são remanescentes aí da temporada de 21, onde o Galo só ficou devendo a Libertadores, que a gente caiu pro Palmeiras aí, infelizmente. Então eu vejo um Galo muito cascudo, muito preparado para enfrentar tanto o Flamengo agora no final de semana, tanto também o Botafogo na final. Mas até lá tem muita coisa e o melhor cenário, galera, pra gente é que o Palmeiras continue disputando o título ponto a ponto com o Botafogo, porque o Botafogo não vai poder tirar o pé do Campeonato Brasileiro nem um minuto aí, e pode ser que o Galo chegue nessa final com mais gás e bem mais preparado daí do que o Botafogo. Mas é isso, galera, comente o que você achou do vídeo, se inscreva, deixa o like, imagens são da ESPN Brasil, confira na descrição os links e se inscreva no canal oficial. Galera, um forte abraço e aqui é Galo.